Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante dele, diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, nós hoje celebramos esta segunda-feira, desta oitava da Páscoa, o grande anúncio do Cristo ressuscitado. Como vimos no texto do Evangelho. Este Evangelho de hoje, ele é a continuidade daquilo que rezávamos na missa da Vigília Pascal, no sábado. As mulheres que vão bem cedo ao túmulo, chegando lá, não veem Jesus, o túmulo aberto, e o anjo sentado à porta do túmulo, e diz às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. E as mulheres então que saem, e aí o texto que começa hoje, não é? As mulheres que partem do túmulo e vão para contar aos discípulos de Jesus, aos apóstolos de Jesus. De repente, no meio do caminho, encontram-se com o próprio Jesus ressuscitado. Não tenhais medo, sou eu. O Cristo ressuscitado aparece então às mulheres, a primeira das aparições do Cristo ressuscitado. E o próprio Jesus vai dizer a estas mulheres, para que possam dizer aos outros, aos irmãos: dize aos meus irmãos que eu estou ressuscitado e que eu vou os encontrar na Galiléia. Porém, é claro que nem todos acolhem este anúncio. Para não espalhar a notícia que Jesus ressuscitou, não é? As pessoas então começam a mentir, a inventar boatos, não é? Como esses soldados aí no texto, na segunda parte do Evangelho. Jesus não ressuscitou, foi roubado do túmulo e pelos discípulos dele. Então, o fato da ressurreição começa, não é, a tomar proporções, como nós vamos ver nos textos da liturgia desta semana, deste tempo da Páscoa, e outros, por outro lado, vão negar dizendo que Jesus teria sido, o corpo de Jesus teria sido roubado. É fato que muitas pessoas não vão acreditar nisso. Prova é o texto da primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, que a comunidade se reúne para, de fato, rezar em torno deste ressuscitado. O próprio Pedro, no texto da primeira leitura, vai falar aos apóstolos, vai falar aos discípulos, à comunidade reunida, não é? Tudo o que aconteceu com Jesus, acima de tudo a sua ressurreição. Jesus é ressuscitado. Deus ressuscitou Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ele a dominasse. Toda esta experiência da ressurreição de Jesus vai acontecendo na vida dos apóstolos, dos discípulos, da comunidade. Aos poucos, mesmo que uns dizem que Jesus não ressuscitou, aos poucos este anúncio vai se concretizando, porque o próprio Jesus ressuscitado vai aparecendo à comunidade, aos apóstolos, aos discípulos, não é? Nós vamos contemplar durante esse tempo pascal as aparições do Cristo ressuscitado à comunidade. Então, o anúncio de que Jesus teve seu corpo roubado pelos discípulos não toma muito corpo, porque a comunidade vai contemplando este Jesus que aparece, como hoje as mulheres: não tenhais medo.
estou ressuscitado, sou vivo, presente, não é? Este é o anúncio que nós queremos fazer hoje também nesta Eucaristia. Professar esta nossa certeza de fé, de que este Jesus é vivo e presente em nossa vida. Mesmo diante de situações que vivemos, que encontramos, como eu dizia, né, no Você Pode Ser Feliz, situações que às vezes pareçam apocalípticas, não é? Que o mundo está acabando, que é fim de mundo, fim de tempos, não é? Jesus vai agindo sobre a nossa vida. O nosso Deus é um Deus vivo. A esperança que renovamos deste Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. Quero convidar você a fazer essa experiência. Renovar esta fé, esta certeza. Jesus está no meio de nós. Jesus está presente em nossa vida. Como nós rezamos e vamos profetizar hoje várias vezes na nossa missa. Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.